Mais uma vez a graça e a paz. Amém. O irmão Marivaldo disse, sempre se alegra muito quando vem. Me alegro muito. E ainda mais hoje que eu estou de alta do Covid, né? Graças a Deus. Eu e minha família. Irmãos, os irmãos sabem que eu tenho trago alguns estudos para os irmãos. E eu tenho achado, né? Então, hoje eu trago mais um tema para dar continuidade nessa série de estudos que eu tenho trago aos irmãos. Se eu não me engano, no mês de janeiro não pude estar aqui, né? Teve o meu aniversário, depois eu fiquei enfermo, mas graças a Deus eu estou aqui e vou dar continuidade a essa série de estudos. Eu convido você nesta noite ao livro de Lucas. Já quero dar boas-vindas também a quem está nos visitando nesta noite. Deus abençoe, viu? Fiquei muito feliz com a sua visita. Como a gente fica feliz em ver cada irmão aqui. Lucas capítulo 18. A gente vai ler só o versículo 18. Depois eu vou trazer o tema do estudo. E vou começar a trazer aos irmãos acerca do estudo de hoje. Lucas capítulo 18. Vamos ler só o versículo 18. Quando é uma pregação expositiva, eu gosto de fazer versículo por versículo, ler aquela passagem e trazer para os irmãos as lições daquela passagem. Mas os irmãos sabem que eu estou trazendo alguns estudos, alguns temas, e aí a gente está fazendo um pouco diferente para a gente tirar as dúvidas dos novos convertidos ou daqueles que estão há mais tempo na igreja, mas que têm dúvidas sobre esses assuntos. Amém? Então, Lucas capítulo 18, versículo 18, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Só até aí. Bom mestre, chega um jovem rico para Jesus e pergunta isso a Jesus. Já preguei aqui, se eu não me engano, sobre esse texto. Não vou pregar sobre esse texto nessa noite. Mas a pergunta nessa noite é, o que farei para herdar a vida eterna? E o tema da mensagem de hoje é, será que é possível ter certeza da salvação? Você tem certeza que você está salvo? Se você partisse hoje, você teria certeza, convicção de dizer, se eu partir hoje, eu vou estar com o Senhor Jesus Cristo? Ou você ainda tem um pouco de dúvida e diz, se eu partir hoje, eu não sei para onde eu vou? Então, muitas pessoas respondem, às vezes, tipo assim, eu não sei, eu estou caminhando. Outros dizem, eu não sei, eu estou me esforçando. Então, tem várias formas que as pessoas respondem, mas vamos ver o que a Bíblia nos diz acerca disso. Esse homem que chega para Jesus, ele também está querendo saber acerca disso, acerca da salvação. Então, será que é possível ter certeza da salvação? E como já foi dito em alguns estudos que eu trouxe aqui para os irmãos, a Bíblia, meus irmãos, ela fala sobre como podemos ser salvos. Esse é o objetivo da Bíblia, né? Eu estava falando para os presos lá na cadeia pública de um museu, de que até agora eu só levei mensagem para eles de eles entregar a vida a Jesus. E eu disse a eles que é porque esse é o centro. Esse é o centro do Evangelho. Essa é a mensagem central. A mensagem que nos leve ao arrependimento. A mensagem que nos leve a ter fé em Jesus Cristo, né? Porque, como já foi dito aqui na igreja, né? O Deus da bênção é melhor ainda do que as suas bênçãos. Então, objetivo da Bíblia, é mensagem central da Bíblia falar sobre como podemos ser salvos. Podemos ser salvos mediante a obra redentora de Cristo,
que por um lado pagou nossa dívida diante de Deus ao morrer em nosso lugar. Veja que informações importantes. Ele nos salvou, né? Podemos ser salvos mediante a obra de quem? A obra minha, a obra sua? Não. Podemos ser salvos mediante a obra redentora de Cristo. E que, por um lado, ele pagou uma dívida. Havia uma dívida. Nós pecamos contra Deus. Havia essa dívida diante de Deus. E Cristo morreu no nosso lugar. Por outro lado, colocou sobre nós também a sua justiça. E quando Cristo coloca sobre nós a sua justiça, nós agora estamos justificados. O que é justificados? É que a dívida foi o quê? Foi paga. Amém? A dívida foi paga. Então, quando somos salvos, nos tornamos novas criaturas. Né? Isso lembra o que a Bíblia diz. Que nós agora, esses que já foram salvos, esses que estão salvos, esses que ainda vão ser alcançados, eles se tornam novas criaturas. E nascidos de novo, a Bíblia também chama eles de nascido de novo. Isso significa que temos condições de viver agora de forma que agrada a Deus. Então, somos alcançados pela obra redentora de Cristo, não podemos ter dúvida nisso, não é pelos seus méritos, é pelos méritos de Cristo, não é pelo que você fez ou porque você merecia, é pelo que Cristo fez. E ele foi pendurado lá no madeiro e ele se colocou lá no nosso lugar, pagando a nossa dívida e assim nos justificando. E agora somos novas criaturas, somos nascidos de novo. A Bíblia diz que nós deixamos de ser nascidos da carne, passamos a ser nascidos do alto, né? E de tal modo que a Bíblia até diz que se isso não acontecer, você não verá Deus. Se isso não acontecer, você não vai entrar no reino de Deus. Né? E acontece uma transformação, irmãos, porque agora não é que deixamos de pecar, mas agora somos capacitados a viver de um modo que agrade a Deus. Porém, como o pecado ainda é uma realidade contra a qual precisamos lutar, uma dúvida que geralmente acompanha os novos convertidos, ou quem sabe nem até os que não são novos convertidos, uma dúvida que acompanha por nós ainda sermos pecadores é o seguinte: podemos ter certeza que estamos mesmo salvos? Ou se há risco de perdermos esta salvação por causa dos pecados que ainda cometemos? Então ainda há essas dúvidas. Nós somos pecadores, às vezes nos pegamos pecando, né? E eu já vi até uma pessoa dizer para mim que já tentou ir para a igreja algumas vezes e nunca consegue. Ele até chegou para mim e disse: eu acho que eu não sou um salvo. Então tem pessoas que têm dúvidas acerca disso, por causa da nossa natureza, que mesmo sendo nova criatura, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo sendo justificados, né, ainda permanecemos numa natureza caída, que ainda de repente peca, né? E fica aquela dúvida: será que eu tenho mesmo a salvação? Ou será que eu posso perder a salvação? E o primeiro ponto nesse estudo de hoje, eu quero mostrar a vocês que é possível ter segurança na salvação. Então, primeiro ponto, segurança verdadeira. Começaremos com esse estudo, irmãos, com o ensino bíblico a respeito da certeza da salvação. Então, será que é possível ter plena certeza que estamos salvos? Como eu disse, se morrêssemos agora, poderíamos dizer com absoluta confiança qual seria o nosso destino eterno? Muitas pessoas simplesmente não sabem responder. Outras pensam que ninguém, na verdade, pode saber, né? Outros dizem: ninguém sabe disso. Você já está querendo saber demais. O
fato, porém, é que a Bíblia nos ensina que é possível saber se estamos salvos ou não. Amém, irmãos? É possível saber se estamos salvos ou não. E se podemos perder essa salvação ou não. A Bíblia nos ensina sobre isso. Inicialmente, precisamos destacar que a Bíblia coloca a certeza da salvação sobre o ato de crer. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Se você perguntasse nessa noite, o que eu farei para herdar a vida eterna? E a Bíblia, ela nos mostra que essa certeza da salvação está no ato de crer. No ato de crer. Quando o carcereiro, um exemplo, perguntou a Paulo o que precisa fazer para ser salvo, Paulo disse que ele precisava crer em quem? No Senhor Jesus. E isso seria o quê? A garantia da sua salvação. Está lá em Atos, capítulo 16, versículo 31. No capítulo 6 de João, os judeus se dirigiram a Jesus com uma pergunta: que faremos para realizar as obras de Deus? Eu gostaria de ler esse capítulo com você. João, capítulo 6. João, capítulo 6. João, capítulo 6, vamos ler a partir do 22. João capítulo 6, versículo 25 em diante. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Né? Jesus mostra aqui que tem um povo que está procurando ele por causa do pão que perecia. Né? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida o quê? Para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Veja que Jesus está dizendo que haveria um pão que não perecia. Haveria um pão que eles iam de fato se saciar, que haveria um pão que isso subsistia para a vida eterna. E esse pão quem ia dar era o próprio Filho, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta. Qual é a obra de Deus? Vamos ler junto? Que creiais naquele que por ele foi enviado. Qual é a obra de Deus? Que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, irmãos, no capítulo 6 aqui de João, os judeus se dirigem a Jesus com essa pergunta: que faremos para realizar as obras de Deus? E eles estavam pensando na lei, né? Assim como o jovem rico achou que por guardar todos os mandamentos desde a sua mocidade, ele estava perfeito, não lhe faltava nada, né? Já tinha guardado todos os mandamentos. Ele acreditava que já tinha feito todas as obras, já tinha todos os méritos de morar no céu. E Jesus diz: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Se a gente prosseguir nessa leitura, no 32, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Aí ele diz: o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá.
porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, o que é que ele disse? Eu sou o pão da vida. Então, meus irmãos, depois Jesus tornou a dizer algo semelhante. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que via o Filho, e nele, lá no versículo 40, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. E como ainda não entendiam o que ele pretendia dizer, os judeus ali, os discípulos, Jesus foi ainda mais enfático. Jesus disse no 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, a gente percebe aqui que a segurança verdadeira está nisso, está em crer em Jesus. A segurança verdadeira está no ato de crer em Jesus. E esse ato de crer em Jesus, irmãos, dá a nós, dá ao crente o dom da vida eterna. Essa é uma promessa e uma garantia que Jesus falou que seria do próprio Pai, do próprio Deus. Então, quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus como seu Salvador, isso tem um significado jurídico muito importante. Essa pessoa passa a desfrutar das conquistas jurídicas do próprio Senhor Jesus. Toda a condenação que essa pessoa merecia receber foi assumida por quem? Por Jesus. De modo que a pessoa que crê em Cristo passa a estar isenta do próprio julgamento de Deus. Quem crê em Jesus Cristo, irmãos, ele não apenas recebeu a vida eterna, como ele se livrou do julgamento de Deus. Como ele foi salvo da ira de Deus. Então, o próprio Jesus declarou isso lá em João 3,18. Se você quiser voltar aí na sua Bíblia, você está em João 6. Vá para João 3,18. Quem crê nele não é o quê? Condenado ou julgado. Veja, quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado ou condenado. E qual é o motivo? Porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Então, quem crê em Jesus já está salvo. Não há mais condenação, como diz o apóstolo Paulo. E quem não crê em Jesus já está condenado. Sabe por quê, irmãos? Porque quando não dizemos sim para Jesus, estamos dizendo não. Não entregar a vida a Jesus, não dizer sim a Jesus, é sim tomar uma outra decisão. É a decisão do não. Não tem meio termo, não tem uma outra decisão. Quem crê nele não é julgado. E ele diz, o que não creu já está julgado. E o motivo é esse, é porque Deus tem um plano, Deus deu o seu próprio filho e você não quer esse plano. Então o motivo é esse, porque você disse não a Jesus Cristo. Assim como ele diz em Mateus 10, 33 e 34, se eu não me engano, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ao meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar, ou seja, aquele que não confessou, ele também negou. Que eu negarei ao meu Pai que está no céu. Então isso significa que quando morrer, o crente chegará absolvido diante do grande tribunal de Deus. Meus irmãos, quando Jesus voltar, que for julgar toda a terra, aqueles que creram em Jesus Cristo não passarão pela sua ira. Não serão jogados como serão jogados os bodes, os cabritos. Então, quem crê no Filho, se você olhar para João 3,36, você está em João 3,18, João 3,36, quem crê no Filho
tem a vida eterna. E observe, irmãos, que ele sempre usa o termo de que quem crê no Filho já começa a ter essa vida eterna. Não é uma coisa que ainda vai ter. É claro que quando Jesus voltar e vier nos buscar, é claro que vamos estar com ele de modo pleno, de modo completo. Mas essa vida eterna já começa a gozar daqui. A gente já começa a ter essa convicção, essa segurança daqui mesmo. Então, quem crê no Filho tem, não é que vai receber, não é que ainda vai vir, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde, veja que quem não crê se mantém rebelde contra o Filho, não verá o quê? A vida. E ainda diz que sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Então, a fé coloca o convertido num estado de perfeita justificação diante de Deus. O estado que os reformadores definem como sendo forense, ou seja, perante o fórum divino, é que diante da corte celeste, o crente justificado por Cristo não precisa esperar veredicto penoso. Pois Paulo explica o seguinte em Romanos 8:1: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu acho engraçado que a Bíblia nos dá essa segurança. Mas o crente ele está com medo de terremoto. A Bíblia nos dá essa segurança. O crente está com medo da tribulação que Jesus disse que vem. A Bíblia nos dá essa segurança e o crente está com medo de uma pandemia. Não é verdade, irmãos? Que a gente possa dizer como os discípulos: aumenta no Senhor a nossa fé. Porque olha quanta segurança. Olha quanta segurança tem um crente para estar com medo se vem ou não o chip da besta. Se o chip da besta é um chip ou se não é. Se a Bíblia já me diz que eu já estou marcado com o sangue do Cordeiro. Se a Bíblia me dá tanta segurança assim. Meus irmãos, é como alguém já disse: ou isso tudo é verdade, ou é uma grande mentira. E sabemos que é verdade. E se sabemos que é verdade, se temos convicção, o Espírito Santo, vou falar daqui a pouco sobre isso, nos dá essa convicção de que isso é verdade. Então o que podemos fazer é adorar esse Deus, independentemente das circunstâncias. E podemos também ser muito gratos ao Senhor. Saber, como diz a palavra, Ele nos amou primeiro. Como diz a palavra, Ele nos amou quando a gente ainda era inimigo da cruz. A palavra diz que nós estávamos mortos no nosso delito de pecado. A Bíblia diz que a gente estava sem Jesus e sem Deus nesse mundo. A Bíblia diz que a gente estava andando segundo as inclinações da carne. A Bíblia diz que Ele livrou a minha alma da morte. A Bíblia diz que Ele me tirou do lamaçal e do saco de lodo. Oh, meus irmãos, que bendita e gloriosa salvação. Então, meus irmãos, diante da corte celestial, o crente justificado por Cristo não precisa esperar veredito penoso. Paulo, ele diz em Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso garante ao crente um relacionamento com Deus sem sobressaltos. A Bíblia diz também em Romanos 5:1, justificado, pois, mediante a fé, o que a Bíblia diz agora? Temos paz com quem? Com Deus. E essa paz com Deus, o mesmo versículo diz, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse ponto, geralmente as pessoas perguntam, já que a gente viu toda essa segurança, já que a gente viu que é possível ter essa segurança, a pergunta é que alguns agora fazem o seguinte, mas será que é só preciso crer? É uma boa pergunta, né? Mas será que é só crer? Será que não é necessário fazer mais nada? E eu ainda quero dizer a você que é o ato
de crer que nos torna filho de Deus? A resposta bíblica é sim, pois somos salvos pela graça, mediante a fé, e Efésios diz isso não vem de quem? De nós, ou das nossas obras, isso é dom de quem? De Deus. Veja que é somente crer. Lembra do ladrão na cruz? Só bastou isso. Agora, a gente precisa ter um cuidado, e eu lembro de um pregador muito conhecido, um homem de Deus, alguns séculos atrás, é que quando ele prega sobre o ladrão na cruz, mostrando que realmente foi só a fé em Jesus, aquele ladrão na cruz se arrependeu. Ele disse que não era era eles que eram para estar ali, não Jesus. E ele pediu a Jesus que logo mais estivesse com Jesus no paraíso. Né? Aquele ladrão na cruz se arrependeu. Veja que foi somente a fé que o salvou. E eu acho interessante que Charles Spurgeon, quando está pregando sobre essa mensagem, ele diz assim: mas tenha cuidado, porque nessa noite o diabo também está querendo falar no seu ouvido. O diabo está querendo dizer a você que você pode esperar para o seu último momento de vida. Né? Porque as pessoas podem querer olhar para o ladrão na cruz. Ah, foi só um ato de fé? Então eu vou esperar pelo meu último momento de vida. Eu vou andar, vou fazer o que eu quiser, vou aprontar, vou pecar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. No meu último momento de vida, eu entrego a minha vida a Jesus. Quem é que garante que eu vou ter meu último momento? Quem é que garante que eu vou ter a oportunidade? Né? Porque se for na volta de Jesus mesmo, a Bíblia diz que ninguém vai ter tempo de se arrepender. Se for em alguns tipos de acidente que as pessoas sofrem e morrem na hora, também não teve tempo de se arrepender. Né? Então, cuidado. É realmente a fé. Mas não espere para que você tenha um último momento. Então, meus irmãos, somos salvos realmente pela graça. Não foi pelos nossos méritos. Foi Deus, foi nós ouvindo a palavra do Senhor. Um pregou, o outro pregou, e às vezes eu dizia não, agora não, quem sabe um dia, mas chegou um dia que aquilo ali entrou e Deus me chamou, e o chamado foi eficaz, ele alcançou meu coração, ele mudou meu coração, ele me deu fé, tudo foi dele. Ele que veio ao meu encontro, não foi eu que fui ao encontro dele. Já expliquei aqui sobre Zaqueu. Zaqueu faz maior esforço, sobe numa árvore para ver Jesus, mas é engraçado que e ele faz isso pouco antes da multidão, porque ele é de pequena estatura, mas o que a gente vê no texto que é Jesus que veio primeiro. Né? É Jesus que veio primeiro. Então não temos nenhum mérito. Não foi você que fez algo de bom e o Senhor te alcançou. Foi o Senhor mesmo, com muito amor, com muita misericórdia, que Ele quis te salvar. Amém? Amém. Então é pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Ele diz, isso é dom de Deus. Então as pessoas às vezes também perguntam, quer então dizer que alguém é salvo pela fé, independentemente da maneira como leva a sua vida? É uma boa pergunta. Será que eu posso continuar pecando à vontade, já que é só pela fé? O Senhor disse que não foi nenhum esforço meu. Então eu estou vendo que foi muito amor de Deus, foi muita graça, foi muita misericórdia. Porque eu não fiz nada, eu merecia a ira de Deus, eu merecia a condenação, eu era um pecador afastado de Deus. Eu estava morto, sem vida. Ele fez tudo isso por mim e foi somente através da fé, um dom de Deus, e foi somente pela fé. E agora, será que eu posso viver, então, de qualquer maneira? E para a gente obter essa resposta, é importante que a gente olhe para dois textos. O primeiro texto é de Paulo, está em Romanos, capítulo 3, versículo 28. Romanos 3, 28. Romanos 3, 28.
Paulo diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. E o texto completa dizendo, independentemente de quê? Das obras. Então, você é justificado pela fé, independentemente das obras, ou seja, as obras não foi as obras que conquistaram a sua salvação, nada conquista a salvação. A Bíblia diz, lá no Salmo 49, eu sempre cito esse versículo, 49, verso 7, se eu não me engano. A Bíblia diz que se eu der minha vida pela vida do irmão, a Bíblia diz que não paga, porque foi pago um alto preço. O preço foi caríssimo, e quem pagou foi Jesus na cruz. Então, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E agora, vamos olhar um outro texto, o texto de Tiago, Tiago 2,26. Tiago 2,26. Eu vou lendo, porque senão não vai dar tempo da gente concluir, tá bom? Tiago 2,26 diz assim, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Oxê, pastor, o senhor disse que fomos salvos pela fé independentemente das obras. E parece que Tiago agora está dizendo que tem que ter obras. E aí, meus irmãos, aparentemente parece existir aqui uma contradição entre essas duas afirmações, mas na verdade elas estão se complementando. Porque os apóstolos estão respondendo às perguntas diferentes. Paulo está dizendo que é somente a fé que salva. E Tiago está dizendo qual é o tipo de fé que salva. Certo? Paulo diz que é a fé que salva. E Tiago está dizendo que é o tipo de fé que salva. Então precisamos concluir que é somente a fé que salva. Mas a fé que salva sempre vem acompanhada de boas obras. A árvore boa, ela vai ter que dar bons frutos. Então precisamos concluir, que é somente a fé que salva, mas a fé que salva sempre vem acompanhada de boas obras. As obras não têm o poder de salvar. Está bem claro, irmãos? As obras não têm o poder de salvar, mas têm o poder de definir se a fé é verdadeira ou não, ou falsa. Elas funcionam como uma evidência da fé. Ou seja, alguém vai olhar para você e vai descobrir se sua fé é verdadeira ou falsa. Isso vai descobrir pelas suas obras. Porque, Efésios 2, 8 ao 10, porque pela fé sois salvos mediante a fé, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então não somos salvos pelas obras, mas os salvos são convidados a demonstrar agora boas obras. Tente entender isso aí direitinho, porque tem pessoas que fazem boas obras e acreditam que já tem o seu lugar no céu. E a obra não salva. Por outro lado, aquele que diz que tem fé, ele também tem que mostrar as suas obras. Não é? Eu vi um irmão estar em casa, em plena saúde, com seu carro na frente de casa, abastecido, uma pessoa na frente, passar mal na frente da casa dele, e ele ligar para mim, que morava, vamos dizer, daqui em Mata Virgem, para mim vir socorrer essa pessoa. É estranho. Não é estranho? O irmão não estava lá. Ele não estava com carro, ele não estava bem de saúde, o carro não estava lá. Nem foi nesse tempo de pandemia, mas o irmão tem que mostrar suas obras. E socorrer. Para que aquela pessoa também viste nele
Cristo, que a sua fé era verdadeira. Então o irmão acaba, quando faz isso, dando um mau testemunho e colocando em dúvida a sua fé. Né? Será que essa fé é verdadeira? Será que essa fé existe? Né? Então, uma pessoa pode ter certeza de sua salvação quando consegue identificar 3 coisas na sua vida. Veja que interessante. Para você ter certeza da sua salvação. A primeira é a fé. Amém, irmãos? A primeira é a fé. A segunda é o testemunho interno do Espírito Santo. Ou seja, ele nos dá a convicção que somos feitos filhos de Deus. Ele nos dá a convicção que nós estamos salvos. Quando eu digo que eu estou salvo, quando eu digo que se eu partir hoje, eu vou estar com o meu Senhor, eu não estou fazendo isso com orgulho, eu não estou fazendo isso com mérito, mas eu estou fazendo isso porque o Espírito Santo que habita em mim me dá a convicção de que o Senhor me alcançou, de que Jesus morreu, muito obrigado, minha filha, que Jesus morreu no meu lugar, que Jesus pagou a minha dívida, e que não há mais nenhuma condenação. Eu estou salvo. Amém? Então a primeira coisa para você saber da salvação é a fé. Não existe salvação sem fé e arrependimento. Arrependimento dos seus pecados e fé em Jesus Cristo. A segunda é o testemunho interno do Espírito Santo. Ou seja, você tem essa convicção. E é uma convicção que os vizinhos não vai ver essa convicção interna. Né? O batismo mesmo, quando você vem e aceita ser batizado na igreja, é para você mostrar visivelmente o que aconteceu interno, que ninguém consegue ver. Então você vai mostrar agora no batismo. Né? Então, a segunda é o testemunho interno do Espírito. E a terceira é a evidência das obras realizada pela fé e no poder do Espírito. Né? Esses dias, tínhamos uma pessoa aqui precisando de alimento, né? E uma irmã aqui da nossa igreja entrou em contato, fez esforço, orou, pediu a toda a igreja, e a igreja se reuniu, e a igreja amou essa pessoa também, que nem, mesmo sem ser da igreja, amamos essa pessoa doando esses alimentos, né? Então, são obras que comprovam que a fé existe. Já falamos sobre a primeira e a terceira, que a primeira é a fé, e a terceira é o testemunho, as obras. E agora precisamos falar a respeito da segunda, que é o testemunho interno. Na teologia reformada, esta é a grande dádiva da evidência da salvação. É o testemunho do Espírito Santo dentro do crente, dizendo que ele está salvo. Nenhum testemunho pode ser mais verdadeiro do que o de Deus. Paulo escreveu dizendo, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, do 14 ao 16. De alguma maneira maravilhosa, a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, que veio habitar dentro do crente, no momento da conversão. E aqui eu paro um pouquinho para explicar uma coisa. Se você é um salvo, que você já se arrependeu, colocou fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo agora habita dentro de você. O Espírito Santo te dá essa convicção que você é filho de Deus. E o Espírito Santo habita dentro de você. Eu dizia a uma irmã essa semana, outra coisa não pode habitar dentro de você. Não sei se você já viu, mas eu já visitei algumas igrejas onde eu vi crentes endemoniados. Isso não tem base bíblica. Se o Espírito Santo habita dentro de mim, quem habita dentro de mim é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o que está em mim é maior do que o que está no mundo. Amém, meus irmãos? Amém.
E, de alguma maneira maravilhosa, a terceira pessoa da Trindade, que veio habitar dentro do crente no momento da conversão, testifica no interior do crente que ele está salvo. Essa voz íntima, individual, ou seja, nosso vizinho não pode ouvi-la, apenas nós podemos. É o Espírito Santo que nos dá a certeza de que agora somos filhos de Deus e que podemos chamar o Pai de Abba. Essa palavra Abba, Pai, irmãos, era uma expressão aramaica que as crianças desse tempo falavam com seus pais, né? Nos dias de Jesus. Então, gozamos dessa intimidade de dizer Abba, Pai. O testemunho interno do Espírito, portanto, é a grande evidência que Deus nos deu de que somos realmente salvos. Porém, como ele é subjetivo e uma pessoa poderia se iludir a si mesma, acreditamos que ouve essa voz íntima, quando na verdade está ouvindo apenas a si mesma. É necessário acrescentar, como dizem Paulo e Tiago, as evidências das obras, ou como disse Cristo, dos frutos, pois através deles conhecemos a natureza da árvore. O que o estudo está querendo dizer é que, ainda que alguém diga eu estou salvo, isso tem que ser confirmado pelas suas obras. Não é? Eu já ouvi algumas pessoas dizer eu sou salvo. Eu sou salvo, eu faço parte da igreja, eu frequento a igreja, mas na sua vida não é o que. Não demonstra o seu testemunho. As suas obras não demonstram que sua fé é verdadeira. As suas obras, na verdade, demonstram que sua fé é morta, como disse Tiago. Né? Então, por mais que alguém diga que tem o Espírito Santo e que testifica que ele está salvo, também deve se comprovar em suas obras. Amém? Amém. Portanto, uma pessoa pode ter certeza de sua salvação. Ela pode ter certeza e já experimentou a verdadeira conversão através do arrependimento e da fé. Ela pode ter certeza se o Espírito Santo sussurra dentro de si a realidade da filiação do crente para com Deus. E ela pode ter certeza a este mesmo Espírito, e ela pode ter certeza se este mesmo Espírito já começou a realizar a obra de purificação dos pecados, constante arrependimento e a produção do Espírito que se demonstra em objetiva transformação de vida. Ou seja, essa pessoa nessa caminhada, ela está sempre mostrando que ela está sendo purificada. Está acontecendo o quê? Transformação. Né? É importante notar que a certeza da salvação não advém de uma impecabilidade do crente após a conversão. Ou seja, possa ser que alguém diga, eu sou salvo porque não pequei mais. Pois ninguém consegue viver sem cometer nenhum pecado. Mas de uma vida de constante busca da presença de Deus, do arrependimento verdadeiro e do poder do Espírito para viver uma vida espiritual, uma vida que agrada a Deus. Então, posso ou não posso ter certeza da salvação? Posso. Uma salvação que requer apenas o ato de crer. E quando isso é verdadeiro, o Espírito Santo habita agora dentro da pessoa, que testemunha que ele é filho de Deus, e também as suas obras também testemunham isso também, que ele é filho de Deus. E eu posso ter certeza, sim, da salvação. Segunda lição nesta noite. Alguém pode perder a salvação? Então já temos certeza que podemos ter certeza da salvação. Isso é uma coisa que tem muito crente que às vezes tem dúvida. Eu já perguntei a crentes de muitos anos na igreja, não foi na nossa igreja, de outra igreja, eu perguntei, você é salvo? Estou caminhando para isso. Então não parece ter certeza. Você é salvo? Aí estou fazendo por onde? Até parece que é por onde. Né? Então eu estou salvo. Eu tenho essa convicção pelo crer em Jesus Cristo. Isso é suficiente. Né?
Aí o Espírito Santo habita em mim e no dia a dia, nem que seja aos pouquinhos, eu vou demonstrar também meu testemunho, minha mudança de vida também. Que isso também não está vindo de mim, é o Espírito Santo que está me purificando, é Deus que está trabalhando em mim. Aí a segunda coisa, alguém pode perder a salvação? A certeza de nossa salvação descansa sobre a imutabilidade de Deus. Eu achei interessante isso aqui, porque Deus não muda. Se Ele lhe salvou, você está salvo. Então isso já era para ser também suficiente. Mas, infelizmente, nem sempre os crentes entendem bem o que isso quer dizer. Dentre aqueles que creem que a salvação não se perde, desenvolve-se um slogan para definir bem a posição. E eles dizem o seguinte: uma vez salvo, sempre salvo. Tem gente que diz isso. Uma vez salvo, sempre salvo. Estamos convictos de que esse slogan é verdadeiro, mas percebemos que ele é muitas vezes mal entendido, pois pode sugerir que uma vez alguma pessoa salva, uma vez alguém fez a decisão em Cristo, ela pode viver sua vida irresponsavelmente e ao mesmo tempo plenamente confiante de que jamais poderá ser condenada. Então, essa frase, uma vez salvo, sempre salvo, em certo sentido, também pode ser uma frase errada, né? De alguém achar que, já que eu fui salvo, então eu vou viver minha vida de modo como eu quero viver. E vou ser salvo. Alguém pode dizer: eu fiz minha decisão, Cristo é meu Salvador, e todos os meus pecados passados, presentes e futuros estão perdoados e esquecidos. Então eu não tenho que me preocupar mais com os momentos de fraqueza. E o estudo diz: há um grande erro nessa afirmação. Como vimos, para que uma pessoa seja salva, é necessário que aconteça um grande evento dentro dela, o qual Jesus chamou de novo nascimento. O novo nascimento acontece no momento quando o Espírito Santo cria uma nova vida em nossa alma. Mas a salvação é ainda mais do que isso. De fato, no instante que Deus efetuou o novo nascimento em nosso ser, fomos capacitados a responder com fé à pregação do Evangelho e então fomos instantaneamente justificados, pois Deus nos declarou justos naquele momento. Entretanto, a salvação também é um processo. É um ato contínuo de Deus de nos tornar justos. Esse processo recebe o nome de santificação. Ou seja, eu posso dizer que eu sou santo porque eu sou salvo. Mas o santo aqui não é que eu sou perfeito. Paulo diz que ainda não havia alcançado a perfeição. E nenhum de nós. Até a volta de Jesus estaremos sendo santificados. Então é um processo, e chama de santificação. Para que alguém seja de fato salvo, é necessário que esse processo tenha sido iniciado em sua vida. Portanto, para que alguém diga essa frase, uma vez salvo, sempre salvo, é preciso que ele tenha sido realmente salvo. Certo? Essa frase só é verdade se a pessoa foi realmente salva. E se ela foi realmente salva, a vida dela vai mostrar que a vida dela é um processo de santificação. Então, salvação, meus irmãos, não se perde. Alguém que não evidencia estas coisas está condenado, não porque perdeu a salvação, mas porque, na verdade, nunca foi salvo. Às vezes a gente não entende porque fulano era da igreja, se batizou, era membro da igreja, de repente foi embora e nunca mais voltou. E sabemos que alguns voltam, não é assim? Uns voltam e outros não. E ele traz dois exemplos aqui bem interessantes para a gente entender isso. Em Romanos 8:30, ele diz: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou.
O que se percebe nesse texto é que há uma ordem da salvação. Uma coisa se liga à outra de maneira que a cadeia não pode ser quebrada. Veja o que ele diz. Não faz sentido alguém ser predestinado. Você foi predestinado, por exemplo. Você foi chamado. Você foi justificado. E depois você ser perdido. Tem sentido isso? Isso seria absurdo. Esse texto ensina que quando Deus começa a obra, Ele termina. Como diz Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, da irmã Zefinha, do irmão Érico, do irmão Marivaldo, do irmão José, e você, ou pode começar hoje, se você ainda não entregou a vida a Jesus, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. A garantia de nossa salvação repousa não somente sobre nossas decisões pessoais, mas acima de tudo, irmãos, a garantia da nossa salvação repousa sobre a fidelidade de Deus. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada a mim. Ele vai me repousar em paz, Ele vai me levar por pastos verdejantes, vai me repousar em águas tranquilas, né? Fala todas aquelas promessas, e Ele mesmo diz que vai fazer isso pelo amor a você. Ele diz pelo amor ao seu nome, é pela sua fidelidade. Estamos seguros, não porque somos fortes. Estamos seguros, não é porque a gente está segurando na mão de Deus, não é porque Deus está segurando em nossas mãos. A garantia de nossa salvação repousa nisso, na fidelidade de Deus. Em Efésios 1, do 3 ao 14, Paulo fala da obra da Trindade na salvação do crente. Paulo fala que os crentes são escolhidos pelo Pai. Paulo fala que os crentes são redimidos pelo Filho. E Paulo fala que os crentes são selados com o Espírito. A obra da Trindade é perfeita na salvação do crente. Não faria sentido que o Pai começasse a obra e o Filho ou o Espírito não levasse a obra até o final. Merece destaque o fato de que quando alguém se converte, recebe um selo divino, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido. Efésios 1,3 diz, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O selo, irmãos, na vida do crente, o selo do Espírito Santo na vida do crente indica que ele pertence a quem? A Deus. E será protegido de todos os males. Da mesma forma, quando Paulo fala do penhor, em Efésios 1,14, ele diz, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Assim, pois, irmãos, o Espírito Santo em nós é a garantia de que o resto será pago. Ou seja, de que Deus completará a sua obra em nós até o dia de Cristo Jesus. A presença do Espírito Santo na vida do crente é a grande garantia que Deus mesmo nos deu de que permaneceremos salvos até o fim. Se pudéssemos nos perder, isso significaria que o selo divino poderia ser rasgado, ou que o penhor divino não tivesse valor suficiente para garantir nossa salvação. Em ambos os casos, seria o mesmo que dizer que o Espírito Santo não vale nada. Muitos acham que depende apenas deles mesmos a tarefa de manter a salvação. Para estes, bem cabe a repreensão que o apóstolo Paulo fez em Gálatas. Paulo diz, assim sois insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. De fato, meus irmãos, estas pessoas veem sua salvação em termos de uma decisão que fizeram e baseiam a certeza de sua salvação sobre a inconstante areia da vontade humana, ou seja, alguns acham que é eles que mantêm a salvação. Por mais que compete a nós
a buscar pela vida verdadeira espiritual, não devemos jamais buscar a certeza da nossa salvação apenas em nossas habilidades ou em nossa vida, mas no selo que Deus pôs sobre as nossas vidas, que é o selo do Espírito Santo. Então, meus irmãos, Pedro também diz que fomos regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. Então, é possível ter certeza da salvação? Sim. Podemos perder a salvação os que verdadeiramente foram salvos? Não. Agora, terceiro lugar e último, é preciso perseverar. Amém? É preciso lembrar que a Escritura diz que todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Cremos que todo crente verdadeiro será capacitado por Deus para permanecer firme até o fim. Então, o crente verdadeiro, ele é capacitado. Irmãos, quando a Bíblia diz, quando estudamos que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, a gente entende que foram homens separados por Deus. Quem são esses homens separados? Homens que tinham um novo coração. Deus tinha dado novo coração. Deus tinha dado novamente. Deus havia capacitado eles. Então, o crente, ele também é capacitado também a permanecer firme até o fim. Por isso, os reformadores falavam em perseverança dos santos quando queriam explicar a certeza da salvação. Eles não queriam dar a entender que alguém será salvo sem perseverança, mas tinha a plena convicção de que todos os verdadeiros crentes, capacitados e habilitados pelo Espírito, perseverariam até o fim. Aí vem aquela pergunta: o que acontece então com aqueles que se afastam de Jesus? Afinal, é um fato que muitos cristãos no passado e no presente têm abandonado a fé que professavam. Se uma pessoa que é salva permanecerá sempre salva, isso não deveria significar que ela jamais poderia abandonar a igreja? É uma boa pergunta. Para responder essa pergunta, precisamos lembrar que podem existir dois tipos de afastamento. Veja, para você entender. Dois tipos de afastamento. E ele chama esse afastamento um temporário e outro definitivo. O afastamento temporário pode acontecer quando alguém se desvia do caminho de Deus, porém, invariavelmente retorna para os braços do Pai. A gente lembra de quem? Do filho pródigo. Ele foi afastado, Deus permitiu esse afastamento, mas esse afastamento foi temporário. Ele caiu em si e ele voltou para a casa do Pai. Junto com essa parábola do filho pródigo, Jesus contou outras duas também: a ovelha perdida e a dracma perdida. Se na parábola do filho pródigo é o filho que volta, nas outras duas é o dono que vai atrás de sua propriedade. Pensar que uma verdadeira ovelha de Jesus possa perder a salvação é duvidar da capacidade que Jesus tem de pastorear suas ovelhas. A gente vê que alguns casos foram temporários, se afastaram temporariamente. Um caso, ele cai em si e volta, e nos outros dois casos a gente vê que é o Jesus que vai buscar. É o pastor da ovelha que vai buscar a sua ovelha que estava perdida. Amém? Amém. E Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. O que é que Jesus diz? Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Portanto, quando alguém é um verdadeiro filho de Deus ou uma verdadeira ovelha de Jesus, o máximo que pode acontecer é se desviar temporariamente do caminho do Senhor. Porém, mais cedo ou mais tarde, retorna lá. E quando retorna,
Quando retornar, essa pessoa vai provar que ela foi sempre crente. Amém, irmãos? Porém, o mesmo João que relatou essas palavras de Jesus, falou que algumas se afastam definitivamente do caminho de Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 19, se você quiser ler. 1 João, está lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 19. Tem algumas que se afastam definitivamente. E quem são essas? 1 João 2, 19. João 2,19 diz assim: eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque, se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, irmãos, tem aqui aqueles que se afastam e se afastam definitivamente. E o Senhor está dizendo que isso aconteceu porque, na verdade, não era um dos nossos. Ou seja, poxa, eu não entendi porque fulano entregou a vida a Jesus e se afastou definitivamente e nunca voltou. Na verdade, nunca teve esse encontro com Jesus. Veja que é bom estudar a Bíblia para a gente não ficar com algumas dúvidas. Então, quem se afasta definitivamente do caminho é porque nunca esteve realmente nesse caminho. Chamamos de desvio definitivo, a Bíblia chama de apostasia. Um apóstata jamais foi um verdadeiro convertido. Não importa o quanto parece isso. E ele traz aqui 2 exemplos. Não sei se você lembra. Mas ele traz o exemplo de Judas e o exemplo de Pedro. Pedro peca, negando Jesus 3 vezes. Judas peca, entregando Jesus. Pedro é encontrado chorando. A Bíblia diz que Judas teve remorso e até jogou lá o que recebeu. Parece que os dois se arrependem, né? Parece que os dois se arrependem, mas tem uma diferença. Judas vai, se enforca, não buscando arrependimento e não buscando caminhar com Jesus. Ele se enforca porque, na verdade, nunca foi um dos nossos. E Pedro se enforca? Não. Pedro volta e daqui a pouco está Pedro anunciando Jesus de modo que quando o povo escuta o Evangelho através de Pedro, a última pregação que eu preguei aqui, o povo ouviu o Evangelho e disse: e agora, o que faremos? E Pedro disse: arrependei-vos e crê no Senhor Jesus. Então, irmãos, há aqueles que se afastam temporariamente e graças a Deus eles voltam, ou porque vão cair em si, ou porque o nosso pastor vai buscar. Né? E há aqueles que saíram definitivamente porque, na verdade, nunca tiveram encontro com o Senhor. Por isso, não se perde salvação. Aqueles que você acha que perdeu salvação é porque, na verdade, nunca foi salvo. Portanto, podemos ter certeza da salvação. Não é uma atitude de orgulho dizer: se eu morresse hoje, iria para o céu. Justamente porque isto não é dito do seguinte modo: eu vou para o céu porque eu mereço. Ao contrário, eu vou para o céu mesmo sem merecer. Pois Jesus Cristo, que morreu pelos meus pecados, me concedeu o dom da fé e me deu o quê? A vida eterna. Amém, irmãos? Então, que os irmãos possam ter aprendido nesta noite. Eu posso ter certeza da salvação, sim. E existe uma segurança, irmãos, que podemos sair daqui muito felizes nessa noite. Jesus Cristo nos salvou e disse que aquele que for até Ele de modo nenhum lançará fora. Nós não perdemos a salvação
Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida, nos ajudando, nos capacitando, nos santificando, nos ajudando a perseverar. E vamos estar perseverando. Não porque estamos segurando em suas mãos, mas porque Ele está segurando em nossas mãos. Glória a Deus pelo seu Evangelho, pela sua palavra. E você quer mais bênção do que isso? Existe mais bênção do que isso, irmãos?